WhatsApp, não vem? Que aí eu envio para a secretaria e eles vão passando para você os slides. Eu vou ver se eu consigo aqui, tá? Deixa eu deixar aberto aqui. Vou cancelar aqui, vou ver aqui que está aberto. A senhora quer que eu remova a apresentação para a senhora fazer o teste? Não, mas não dá para deixar na espera? Eu não sei. Eu não sei se eu não consigo colocar quando você colocou, será? Eu acho que não, né? Como tem a apresentação da página então da deixa para depois, senão vai atrapalhar para vocês. Porque o meu está aberto aqui, sabe? Mas eu não estou achando. Fica tranquila. Se você quiser me mandar, aí eu já passo para a Secretaria Executiva, caso você não consiga. Eu queria apresentar, porque a parte que eu vou apresentando, né, quando passa, eu não pego a apresentação com as animações assim, sabe? Então testa logo aí, não é melhor? Bom, pode ser, mas eu acho que... Eu vou tirar minha apresentação. Tira só para ela testar, só para ver. E a gente já vê se vai dar certo, senão vai ter que mandar. Nossa, peraí, cadê? O meu Meet, ele é... Então, só que eu não sei por que está acontecendo aqui, porque aqui também é o Meet. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Já abriu a apresentação? Ela saiu. Bom dia, Cassiana, Rosiane, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. A gente só recomenda que pode ser interessante fazer o envio para a gente, mesmo que a professora faça a projeção por lá, mas a gente já deixa aberto no jeito, se precisar dar algum apoio na hora. Então, se puder mesmo assim enviar para a gente, vale a pena, tá bem? Só para fluidez mesmo da reunião. Ela pode fazer os testes agora tranquilamente, tá bem? Certíssimo. Maria, você está sem som. O som, liga o teu microfone. Eu vou mandar para você, Cassiano. Cassiana, você está sem som. Agora sou eu. Tá bom, Marinho. Encaminha que a secretaria vai projetando e você vai falando o horário de mudança que eles dão esse suporte. Tá bom, vou pôr aqui. Vamos ver se vai, né? Porque é grandinho. Então, Rosiane, vamos fazer a abertura da reunião, porque daí eu solto o vídeo, né? Com as instruções de participação. Tá certo, vamos. Enquanto tá indo, tá? Tá ótimo. Mas tem uma parte aqui inicial. Né? Eu vi que sim. Aí, enquanto isso, a gente já vai adiantando, tá certo? Pode, então tá bom. Então, tá bom? Só vou alertar, Cassiana, daqui a pouco você vê se já chegou, senão você me manda uma mensagem aí no chat, tá? Para mandar por outras formas. A hora que eu vir que está aqui, eu aviso você. Você me mandou por e-mail ou por WhatsApp? WhatsApp. A minha internet está mega. Para mim já foi, tá? Já foi, chegou. Eu já vou encaminhar para a secretaria. Tá ótimo. Então tá tudo certo agora. Então vamos dar. Então, ótimo, obrigado. Vamos dar o início oficial à nossa reunião. Bom dia a todos. Depois de um feriado, né, com a Páscoa, mas depois de uma informação que o nosso Papa faleceu, então a gente realmente começa uma semana com muitas informações aí. E lembrando aqui
que a nossa reunião de hoje são 2 temas muito importantes que a gente ainda não tinha apresentado, então vocês vão realmente ter 2 apresentações maravilhosas, né, Cassiana? Até Cassiana aqui, nós selecionamos, e tem depois uma área de debate que a gente vai estar conversando. Vamos ao nosso rito da nossa reunião. Diego, pode passar aqui. Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Ok, vamos à pauta. A pauta de hoje está na tela, né? Já fizemos a abertura. Vamos ao item 2, aprovação da minuta da ata da nossa reunião, que ocorreu no dia 27/2. Alguém tem alguma consideração, correção, inclusão da minuta que vocês receberam no anexo do convite? Quem tiver, por favor, se pronuncie. Não vi nenhum pronunciamento aqui. Então, estamos considerando que a minuta da ata foi aprovada. Próximo item, que é o item 3, eu já passo para a Cassiana. Cassiana, 3 e 4 aí, para poder conduzir. O convite foi feito por ela. E, para mim, é uma satisfação ter a Maria aqui com a gente. E a Heloísa, que eu não conheço. Então, prazer, Heloísa, estar aqui com a gente. Acho que a Heloísa também já está aqui. Cassiana, então a palavra é sua para apresentar nossas 2 palestrantes. Ok. Bom dia, né, a todos os membros da Secretaria, bom dia a todos os membros da CPSAM, e especialmente, então, as 2 palestrantes que prontamente aceitaram, né, o convite para falar sobre temas tão importantes, né, que faz parte, né, dos objetivos e discussões aqui da CPSAM. Né? Então, vamos começar com a palestra da professora Maria Aparecida Marim Moraes. Marim, né, vou fazer uma breve apresentação aqui da professora. Então, ela possui graduação em Ciências Biológicas, né, pela Unesp, mestrado em Biologia Vegetal também pela Unesp, doutorado, né, pela Unesp, é livre docente em Biologia Celular, junto ao Departamento de Biologia do Instituto de Ciências da Unesp de Rio Claro, atua como professora, né, doutora e professora titular de pós-graduação, também na Unesp, com ênfase na área de genética, mutagência ambiental, e atua, né, nos temas aí alho-cepa, mutagenicidade, genotoxicidade, aberrações cromossômicas, né, é associada da Mutagen Brasil, membro do Conselho Diretor da Associação Científica, membro associada do CETAC Internacional e América Latina, e também, né, membro associada da Ecotox Brasil, que é associada, né, também da Ecotox Latino-Americana. Então, professora Marinha, é um imenso prazer, né, tê-la aqui conosco, com um tema tão importante, né, gente, que é a contaminação por necrochorume, e que a professora vem aí trabalhando, né, há uma longa data com um tema importante, não tão discutido, né, mas que traz uma série de problemas aí de contaminação ambiental. Então, Marinha, muito obrigada pelo convite, por dispor do seu tempo, né, que eu sei que tem uma agenda apertada, para apresentar esse tema aí tão importante para a gente, viu? A palavra é sua, né, e a Secretaria Executiva, então, acho que já pode colocar a apresentação da professora. Bom, eu quero agradecer o convite
E dizer que é um imenso prazer, né, voltar a essa Câmara, que é onde eu atuei por bastante tempo, por alguns anos, né, e que foi onde eu tive um aprendizado muito grande com as questões ambientais, com a legislação, e que é, para mim, esse retorno um momento de alegria, né, de poder ainda estar participando dessa Câmara Técnica que eu considero de extrema importância, porque a gente sabe, né, o reconhecimento que o PCJ tem no Brasil. Então, muito obrigada por esse convite, prazer imenso de receber esse convite seu, viu, Cassiana? Parceira, né, já de algumas de algumas fases importantes da nossa vida, né, e também de poder, né, compartilhar com você alguma coisa e também agradecer por tudo que você fez pelos meus alunos na ocasião que eles foram aí no seu laboratório, porque nós aprendemos muita coisa com você. Prazer imenso te rever, viu, Rosiane, porque a gente ficou um pouquinho distante depois da minha saída, né, mas eu sempre que vejo as atuações de vocês aí, eu vejo que você continua com essa brilhante participação, exemplar, uma dedicação invejável, né, e de exemplo para todos nós. Muito obrigada também por aceitar, né, a sugestão desse convite da Cassiana, tá bom? E bom dia a todos, né, os participantes, que também vai ser um prazer eu estar aqui trazendo para vocês um assunto, né, que parece mórbido, né, porque quando a gente fala de necrochorume, de cemitérios, né, muita gente fala, nossa, que pesquisa esquisita, e uma dessas pessoas, né, ainda hoje é o meu marido, que ele fala, nossa, você fica mexendo com essas coisas aí, e é muito engraçado o jeito dele falar, né? Mas, por outro lado, frente aos alunos, frente aos pesquisadores, né, os iniciantes que não sabem do tema ainda, eles se encantam. Então, todo mundo que vai para o meu laboratório, para fazer essa parte, né, da genotoxicidade, né, que vem no clínico e tal, eles falam, professora, qual é o projeto, né, que está em vigência? A gente tem bastante projetos, e eu começo a falar, olha, até hoje não teve nenhum que falou assim, eu quero esse outro. Sempre eles falam, né, do necrochorume, porque eu falo que acho que eles assistiram tanto essas coisas de Walking Dead, também de, sei lá, essas coisas mais macabras, que eles têm uma fascinação pelo tema, mas nem todos acabam fazendo isso, porque nós temos outras frentes que daí, eles, no treinamento, eles também se interessam, né, e a gente tem que fazer essa avaliação mais completa do ambiente. Mas hoje é o tema que eu tenho mais orientados trabalhando, né? E, bom, então hoje nós vamos falar, né, sobre a contaminação por necrochorume, e que, na verdade, né, é a contaminação típica dos cemitérios. Esse tema, né, eu coloquei aí uma lápide, né, nesse começo, e uma florzinha. E essa florzinha não foi para deixar a coisa mais leve ou deixar meio lúdico, né, essa primeira prancha aí da apresentação, mas para dar o gancho para mim de dizer que quando a gente visita um cemitério, não no momento de dor, né, a gente vê muitas flores enfeitando o ambiente. Mas o que eu quero dizer para vocês, em primeira instância, é que em um cemitério, né, mesmo quando a gente visita sem a dor da emoção, do momento, quando perdemos alguém, mas é que aquele ambiente nem tudo são flores, muito pelo contrário. O que a gente não vê no cemitério, tá, é a parte mais complicada desses ambientes, tá? Bom, eu não consigo mudar. Alguém pode mudar para mim? Pode ir passando.
Então, nós vamos começar falando sobre o histórico da contaminação por cemitérios, porque o necrochorume está envolvido, né, com os cemitérios, como eu disse. E depois nós vamos falar um pouco sobre o que a gente faz, né, no laboratório de mutagênese. Não vou abordar tudo, porque tem muita coisa. Então, hoje eu vou apresentar o que seria isso e como que tudo começou e alguns dados que a gente teve para depois entrar nessa linha de cemitérios, que eu vou também finalizar com alguns dados para vocês. Bom, começando então, né, a questão das contaminações ambientais, com o crescimento da população, pode passar o slide todo, porque senão acho que vai truncar muito. Isso. Então, com o crescimento da população, e esse crescimento, né, ele é contínuo, então cada vez mais a gente tem uma população maior, né, de seres humanos na Terra. E com esse crescimento populacional também, a gente tem um aumento das atividades antrópicas. E essas atividades antrópicas, a gente sabe, né, que toda atividade antrópica deixa resíduo. E esses resíduos das atividades antrópicas causam impactos negativos, eles trazem para nós, né, qualidade de vida, se a gente considerar tudo que a gente adquire, né, por essas atividades antrópicas, mas ela também traz impactos severos ao ambiente e, consequentemente, à saúde humana. Quando a gente fala em saúde ambiental, né, então eu só vou fazer esse gancho, porque eu sempre gosto de falar isso, a gente pensa só que a gente está se atendo principalmente os biólogos quando começam, e mesmo a população de modo geral, fala, nossa, mas está pensando só no ambiente? Não é, a saúde ambiental não quer dizer isso. A saúde ambiental quer dizer as mudanças do ambiente que afetam o homem particularmente, tá? Quando a gente fala de contaminação ambiental, aí sim a gente pode dar foco às questões dos prejuízos também para os outros organismos, né, que compartilham o nosso planeta, né? Bom, e com o aumento da população, aumento da atividade antrópica, também, né, levou a uma melhora, ou primeiro a uma descoberta, né, de que o homem poderia trabalhar um pouco nessas questões, né, de todas as formas, com tecnologias específicas para a gente conseguir melhorar os sistemas das próprias atividades nossas, mas também, né, melhorar os prejuízos que essas atividades trazem para a gente. E com essas novas tecnologias que a cada ano, né, a gente tem aí acréscimos significativos de metodologias novas, quando não novas, melhoradas, então sempre vem esses aportes importantes aí sobre como a gente como a gente pode cuidar do ambiente, mas também melhorar sistemas. E com essas novas tecnologias, são também colocadas na nossa vida, no nosso cotidiano, novas ferramentas, né, para a gente avaliar e produzir coisas. E com essas novas ferramentas, também, né, nós temos a possibilidade, então essas novas ferramentas também nos permitem avaliar melhor as próprias contaminações que nós causamos. A gente consegue, com elas, avaliar que tipo de contaminação um determinado ambiente tem, quais os impactos que esse tipo de contaminação que a gente está abordando, né, causa para a vida, no sentido geral, como também afeta a saúde humana e quais são as possíveis prevenções que a gente pode fazer para que esses impactos sejam ou minimizados, né, mitigados ou realmente eliminados. E com isso a gente busca também soluções para todos esses casos que nós mesmos criamos, né? Próximo. Pode colocar, acho que tudo, como eu disse, para isso. Bom, então, dentro dessas atividades antrópicas, só para fazer uma abordagem inicial, né, nós temos
as agrícolas, né, que a gente sabe muito bem que hoje o grosso das atividades agrícolas, né, acaba sendo mediada aí por produtos químicos, né, quer sejam os agrotóxicos, como inseticidas, herbicidas, fungicidas, formicidas, e depende da praga que se quer eliminar, né, e que esses materiais que a gente usa, né, são compostos orgânicos, compostos químicos orgânicos e compostos metálicos também. Também os fertilizantes acabam sendo produtos também manufaturados pelo homem, né? Então, a gente não tem mais aquele cultivo antigo, onde a gente usava os resíduos, né, dos animais, como, por exemplo, estrume de vaca, estrume de cavalo, para melhorar, né, a fertilidade do solo. Hoje, de maneira geral, a gente faz com fertilizantes, e isso leva à contaminação por nitrogênio, né? E aí a gente tem também impactos naquele ambiente, mesmo porque quando a gente trabalha com substâncias químicas nesses ambientes, nós não temos, como tem esse impacto de aporte de nitrogênio, muitos organismos terrestres acabam não sobrevivendo, né, a uma mudança tão drástica no meio em que eles vivem. Então, a gente vai tendo também uma solapação, né, daquele solo, um enrijecimento, uma dificuldade, né, desse solo ficar mais solto, né, para que as plantas consigam retirar os seus nutrientes. Então, precisa fazer a aeração física e tudo mais. Então, a gente mudou muito as questões de produção de alimento ao longo do tempo, e hoje nós temos todos esses contaminantes aí que estão presentes em toda a agricultura de todo o mundo, né? E isso contamina solo, mas do solo também pode ir para a água, tanto superficial, quando chove, escoa e tal, como subterrânea, por percolação, né? Também o ar, porque muitos deles, principalmente dos agrotóxicos, são aplicados quando em culturas de grandes extensões por meio aéreo, né? E, lógico, né, o que causa contaminação nos alimentos. E também as atividades industriais que colocam no ambiente poluentes que podem também atingir essas diferentes malhas ambientais, o ar, a água, o solo, e tudo devido a processos produtivos. Então, cada processo produtivo tem uma característica também química, né, que acaba sendo despejada no ambiente, né? Então, a gente tem emissões de toda a natureza advindas da atividade industrial, tá? E com isso a gente tem altas concentrações de gases tóxicos no ar, consequências à saúde, né, geral, então a saúde ambiental e aos organismos do meio, né? E hoje a gente tem muitos trabalhos também voltados para avaliar e tentar, né, minimizar os impactos do que nós estamos vivendo de aquecimento global. Por favor. Bom, e agora nós vamos falar, né, daquilo que, já iniciar aquilo que nós vamos fazer. E dentre outro tipo de atividade humana, muito importante na questão da contaminação ambiental, são as atividades urbanas. Essas atividades urbanas, elas acabam tendo uma complexidade grande de emissões de poluentes. Então, os resíduos que nós produzimos nas cidades, né, eles são de toda ordem. Eles são próprios deles mesmos, né, com produção de lixos e de esgotos específicos do nosso dia a dia, mas também, muitas vezes, eles têm componentes que vêm similarmente, né, ao que são emitidos pela contaminação derivada de agrotóxicos, e também algumas indústrias. A gente tem muitas indústrias na cidade que são de pequeno porte, muito pequenos, caseiras mesmo, mas que vão dando suporte a outras indústrias maiores, inclusive, que vão contaminando o nosso ambiente também com produtos químicos
usados em setores industriais, né? Bom, e dentre todas essas atividades urbanas, a gente tem, vocês já sabem bastante sobre isso, atividades relacionadas com tratamentos, tanto de água, de abastecimento, como de águas residuárias, então de esgoto, né? E que lançam tanto efluentes líquidos em recursos hídricos e também resíduos semissólidos que vão para aterros, né, a maioria deles. Que esses últimos aí, a gente, né, resíduos sólidos, a gente tem trabalhado também uma outra linha do nosso laboratório, na tentativa de tornar, né, buscar uma sustentabilidade para esses resíduos, né, que é uma outra linha que a gente também trabalha bastante. E também os sistemas de coleta de lixo, que também estão relacionados com resíduos sólidos, que vão para lixões e que causam sérios problemas, não só para o solo, mas para as águas superficiais e subterrâneas com os seus poluentes. Próximo. Transporte, nós temos muito problema de emissões, né, de veículos que chegam ao ar e com as chuvas acabam também se incorporando nos solos. E que tem como consequência, por ficar muito tempo presas ali no ar, né, então contaminando o ar, envolvidas com problemas de ordem respiratória, né. Próximo. Bom, então, aí nós temos o que chegamos, né, uma contaminação que pouco se fala. Essas que eu comentei com vocês são muito citadas e muito estudadas, né. Tem muitos pesquisadores atuando nessa área, muitos pesquisadores envolvidos, né, com esse tipo de contaminação, monitorando, buscando soluções e que acabam tendo muitas informações, e a gente sabe já muita coisa sobre essas contaminações derivadas da vida urbana. Mas a contaminação de cemitério, ela é tão presente, não tem cidade mais sem cemitérios, e às vezes, né, conforme o porte da cidade, vários cemitérios. E esses ambientes são ambientes que levam a uma contaminação que não é sensível aos olhos. A gente não consegue avaliar o quanto, né, os solos dos cemitérios são contaminados, porque ficam, então, abaixo deles. Então, nessas duas últimas figuras aqui do meio e da nossa direita, da parte de baixo, né, mostra como que isso acontece dentro do solo. Então, vocês estão vendo ali uma imagem de um caixãozinho, né, enterradinho, e com umas, parecem raízes, mas não são, né, são uma ilustração de como que o necrochorume percola, e ele atinge águas subterrâneas dependendo de quão perto essa água está. Quanto mais superficial o lençol freático, mais chance tem esses contaminantes de contaminarem esse recurso hídrico. E ali a gente vê as plumas de contaminação, como que elas se dão. Então, embaixo ali daquelas lápides, né, que são ilustrações, a gente vê como que elas vão aumentando, né, a sua percolação. E do lado esquerdo, né, a gente vê o que acontece quando ela não está colocada no solo, né, quando essas urnas não são colocadas em solo, mas sim colocadas em cemitérios do tipo vertical. Elas também escoam, e aí é o que acontece embaixo da terra. Então, imagina, tudo isso que vocês estão vendo aqui à esquerda de vocês, né, está acontecendo em cada túmulo de todos os cemitérios do mundo. Então, é uma contaminação extremamente presente naquele ambiente, constante, né, então, contínua daquele ambiente, e de quantidades muito significativas também. Próximo, por favor. Bom, vamos então falar um pouco dessa contaminação de cemitérios, né? Então, a contaminação de cemitérios basicamente está restrita
a contaminação por necrochorume. Tem outras coisas envolvidas? Claro que tem muita coisa envolvida, mas o que realmente causa problemas sérios, né, ao ambiente, ao solo do cemitério, ao ambiente em si ali, né, são os componentes do necrochorume, que nós já vamos ver quais são os principais responsáveis. Bom, então, como que aconteceu ao longo da história, esse envolvimento aí de disposição dos corpos, né, das pessoas que morrem? Então, os sepultamentos na Idade Média, até a Idade Média, cada um colocava em algum lugar, muitos jogavam no rio, imagine como que ficavam, né? Até hoje tem essa prática na Índia, né, de colocar no rio, então os rios são extremamente poluídos por conta disso, mas assim, levava para um lugar mais longe, enterrava, ou deixava em algum lugar onde sabia que algum organismo saprófito ia consumir, mas isso era uma coisa, de certa forma, muito dolorosa para o homem, né? Porque quando você tem um ente querido, ele morre, você não consegue imaginar como um lixo aquilo, né? Então, a partir da Idade Média, as igrejas começaram a dar um respeito aos mortos, né? E isso foi levando aqueles que eram mais envolvidos mesmo com a própria igreja, né, com a instituição igreja, muitas vezes eram, dependendo do grau, né, de importância, eram sepultados dentro da igreja. E outros, né, os outros, a população em si, aqueles frequentadores, aqueles que tinham um vínculo social muito grande e afetivo, acabavam sendo dispostos nos lados mais externos da igreja, mas dentro, né, das delimitações da área da igreja. Então, enterravam fora ali da igreja, da arquitetura da igreja, né, nos terrenos ali em volta, mas era uma disposição muito pouco criteriosa, porque não sabiam nada ainda daquilo. Então, faziam uma vala, jogavam e ali ficava, tá? Mas aí começou a ficar um ambiente muito mal cheiroso, né? Então, muito fétido, e isso estava incomodando as pessoas quando iam na igreja, quando ficavam próximos ali daquele local, né? E aí tudo isso culminou com o surgimento de algumas epidemias, quando começou a haver mortes, né, mais maciças da população por conta de epidemias, como tifo, a peste negra, a gripe espanhola e assim por diante. Aquilo ficou, de uma certa forma, impossível de ser resolvido. Tantas inumações em um ambiente tão pequeno ali da igreja, né? E aí houve a necessidade de buscar outros lugares. E decorrente dos odores inalados nesses processos, então ficou mais ou menos